Alô, galera do YouTube! Eu sou o professor Regis Safadão e hoje nós vamos falar sobre a mediana em estatística. Estão preparados? Venham comigo! Olá, pessoal! Vamos então dar início agora propriamente dito, tá? Vamos à nossa abertura. Em seguida, a gente vai dar início propriamente dito ao cálculo de mediana, tá bom? Então, fiquem atentos que eu vou resolver aqui 4 questões que envolvem mediana, tá bom, gente? Então, aqui nós temos, vamos ao nosso laser na intenção de apontar as coisas melhores aí para você, tá bom, gente? Então, vamos lá. Olha aqui a nossa primeira questão de mediana. Olha o que é que ela diz. Ela diz o seguinte, só afastar aqui a imagem, tá? Perfeito. Então, ela diz assim, ó, a tabela abaixo mostra as notas de matemática dos alunos em recuperação das turmas A e B. Determinar a mediana no conjunto de dados das notas desses alunos. Então, nós temos aqui, olha, uma tabela com as notas das duas turmas, da turma A e da turma B. Ok? Aí diz assim, turma A, tem Júlia, Marcos, Maria, Andresa e Yuri. Só esses alunos que ficaram em recuperação na turma A. Na turma B, nós temos Cláudio, Juliana, Diego, Mariana, Gabriela e Francisco. Esses são os alunos em recuperação na turma B, tá bom? Então, eu vou calcular separadamente, primeiro a mediana dos alunos da turma A e depois a mediana dos alunos da turma B, tá bom? Então, primeira coisa aqui, turma A. Tá? Separei, bora montar o rol. Lembra? O rol tem que colocar em ordem crescente ou decrescente. Gente, geralmente eu me acostumei a calcular, né, a montar o rol sempre do menor para o maior, tá bom? Mas nada impede que se faça o contrário. Eu prefiro assim. Então, eu peguei as notas aqui, ó, da turma A e coloquei em ordem crescente, né, no rol. 4, 4, 5, 7, 9. Lembra, para calcular a mediana, para determinar a mediana, basta observar o termo que fica no meio do rol. Se tiver esse termo, ele já é a mediana. Aí eu observei que tem. Olha aqui, eu destaquei bem aqui, ó. Tá? E eu até dessa vez eu vou destacar para você, ó. Esse camarada aí se chama termo central, né? É o termo que está no meio. Então, se tem um termo central, ele já é a mediana. Perfeito. Então, tá aqui, olha. A mediana da turma A é 5. Bora observar agora a mediana da turma B. Então, eu tenho aqui, olha, turma B, onde eu montei o rol da turma B, olha, 2, 5, 6, 6,5, 7, 7,5. Aí eu observei que na turma B, olha, não existe um termo bem no meio, não tem um termo bem no meio. Mas eu observei que eu tenho um termo, tá? Eu tenho 2 termos bem no meio, olha, eu tenho o termo 6 e o termo 6,5, que são as duas notas mais centrais. Então, eu também já vi, né, eu botei aqui, ó, eles são os termos centrais, tá certo? Então, como é que a gente calcula a mediana nesse caso? A gente vai pegar a mediana e botar a soma das duas notas, olha, 6 mais 6,5, e vou sempre dividir por 2. Então, ficou aqui, olha, 6 mais 6,5 dá 12,5, e eu vou dividir por 2. Faz essa divisão, não precisa dar exata, não. Então, a mediana da turma B é 6,25. Pronto. Então, eu te mostrei, nessa questão A, eu já te mostrei as duas maneiras de se calcular a mediana. Olha, a turma A tem um termo central? Tem. Então, já é a mediana. Na turma B, tinha um único termo central? Não. Então, quando não tem um único termo central, eu somo os dois mais centrais e divido sempre por 2, achando 6,25. Ok, gente? Então, essa foi a nossa primeira questão. Bora ver a segunda. Observa. Olha o que ela diz. Ela diz assim, o time de futebol sub-20 maior do Norte tem atletas com as alturas descritas na tabela a seguir. Encontre o atleta que tem a altura mediana nesse time. Então, eu tenho aqui, olha, a posição do atleta em campo, tá? Atacante, lateral, etc., zagueiro, goleiro, líbero, etc. E a altura deles, essas alturas aqui estão em metros, tá? Não parecem tão altos, porque esse time é um sub-20, tá ok? Aí, o que é que eu vou fazer? Organizar as alturas no rol. Então, olha aqui como ficou.
Armei o rol, olha. Então, ao armar o rol da menor altura, como eu já te falei, eu prefiro sempre do menor para o maior, 1,48, 1,52, 1,60, até as maiores, 1,66, 1,68 e 1,69. Aí eu vou observar aí, nesta organização do rol, qual é o termo que está no meio. Se tiver, ele já é a resposta. Tem um termo bem aqui no meio, é 1,64. Então, ele já é a mediana, tá bom? Então, a mediana, 1,64. Porém, a minha questão, olha o que ela diz assim, encontre o atleta que tem a altura mediana nesse time. Qual é o atleta que tem a altura de 1,64? 1,64, bora ver. Tá bem aqui, ó, 1,64, esse camarada aqui, quem é ele? É o? Ótimo. É o goleiro, tá bom? Então, eu respondi a minha questão, que é o goleiro, tá ok? Vamos para a terceira questão. Olha o que diz, é bem simples o cálculo da mediana. Olha o que diz agora. Na tabela abaixo está a representação da produção de açaí em toneladas das localidades da região do Baixo Tocantins, no estado do Pará. Nos últimos 6 meses, determine a mediana dessa distribuição de dados. Então, nós temos aqui, olha, as localidades que produzem açaí, né, com sua produção em toneladas nos últimos 6 meses. Então, Igarapé-Miri tem uma produção de 100 toneladas, Abaetetuba de 80, o Acará 10 toneladas, Baião 100 toneladas, Cametá, Tomé-Açuba, Moju tem uma produção de 30 toneladas nos últimos 6 meses. Tá ok? Aí temos Oeiras do Pará e Limoeiro do Ajuru, né? Faltou aqui Barcarena, tá? Que também faz parte do Baixo Tocantins, mas não tem, nós temos só esses aqui, são os nossos dados. Então, primeira coisa que nós temos aqui é organizar o rol. Eu organizei do menor para o maior, 10, 20, 30, até os maiores, 100, 100, 100. Não foi? Agora eu vou observar se tem um termo central. Se tiver, ele é a mediana. Se não tiver, eu tenho que tirar a média deles. Muito bem, não tenho. Eu observei que 50 e 70 são os termos mais próximos do meio. Então, esse é aquele caso que eu tenho que somar e dividir por 2. Bora fazer? Então, eu tenho aqui, olha, que a mediana é 50 mais 70 dividido por 2, o que nos dará 120 dividido por 2, que ao dividir nos deu que a mediana vale 60. Então, pronto, 60 é a mediana daquele conjunto de dados da produção de açaí do Baixo Tocantins. E a nossa quarta e última questão, nesse caso, de mediana, diz assim: num condomínio moram 12 professores, 15 médicos, 24 dentistas, 12 bombeiros, 15 policiais, 18 engenheiros, 12 cantores, 16 arquitetos e 20 contadores. Encontre a mediana entre esses profissionais. Vamos lá? Então, olha a nossa tabela. Os profissionais estão todos aqui e eu coloquei a quantidade de profissionais que moram nesse condomínio aqui do lado, certo? E eu vou colocar agora, fazer o rol do menor para o maior. Então, está aqui o rol. Ó. O rol ficou 12, 12, 12, 15, 15, 16, 18, 20 e 24, né? Organizando o menor para o maior. Existe aí, na minha organização do rol, um único termo central? Tem. Vale quanto? 15. Então, essa é a melhor maneira de fazer. Se já tem um termo central, pronto, já é a resposta. Está aí. A mediana desse agrupamento de dados aí vale 15. Ok, gente? Um grande abraço para vocês. Finalizamos o estudo de mediana. Sempre vai ser assim, não tem, tá? Assistam a nossa próxima aula que eu vou falar sobre moda, tá bom? Lembrem-se que esta aqui é a nossa segunda aula. Nós temos 6 aulas, tá certo? Então, acompanhe lá, tá bom? E lembrando vocês que essa nossa aula de estatística aqui, de medida de tendência central, tem 2 versões. Uma versão em português, essa que nós acabamos de dar, e nós temos uma outra versão totalmente em inglês. É bem interessante você assistir também. Tá, gente? Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Reginaldo, professor Regis Safadão, se despedindo de vocês. Até logo. Tchau. Isso é tudo, pessoal.